Vamos meditar aqui no 1 Coríntios 9, a partir do 15, que diz assim: o desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim me faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensa me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então aqui nós temos Paulo, um apóstolo que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele era um homem que prendia todos os judeus, que matava por pregar o evangelho. E ali ele ele teve um encontro com Cristo, e ali, a partir daquele momento, a vida dele mudou. Ele passou a ser um perseguido. E ninguém confiava nele, os judeus, porque tinham medo. Diz assim, ó: porque sendo livre, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então ele, após esse encontro, ele com Cristo, ele passou a pregar o evangelho para ganhar os judeus para Cristo. Aí diz bem assim, ó, do 24 ao 27, ele diz assim, continuando: para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, olha só a estratégia que Deus deu para ele após esse encontro. Aí ele diz: não sabeis vós que os que correm no estágio todo, na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo que obtens, eles o fizeram para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então aqui ele estava falando dele, que ele estava... alguém, quando há uma corrida, o prêmio é só um que vai ganhar o prêmio. Então ele diz: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ele estava falando a respeito do testemunho. Como ele já tinha sido um homem perseguidor, ele agora, como perseguido, ele tinha que dar testemunho de que realmente ele era um servo e estava pregando, estava para ganhar os judeus para Cristo. É assim que temos que ser. Temos que dar testemunho de vida. Porque não adianta pregar ou viver na igreja de uma maneira e lá fora está fazendo as coisas erradas. Que testemunho estamos dando? Quando damos um mau testemunho, afastamos as vidas de Cristo. E Deus vai cobrar de cada um que a isso faz. O avivamento não acontece sem que haja um esforço consistente e disciplinado. A batalha contra os desejos corruptos da carne deve ser vencida se o avivamento for mantido e der frutos. Ele só dá fruto quando nós damos testemunho realmente de que somos servos obedientes à palavra do Senhor. Porque quem está lá fora está nos avaliando. Deus está nos avaliando em primeiro lugar, mas aqui também na terra tem muitos que nos avaliam. Como é que aquele crente ali, eu quero ser igual a ele. Mas quando é um crente que faz coisas que a Bíblia condena, ele diz: Deus me livre de ser igual àquele ali. Então nós temos que ser testemunho. E Paulo, ele viveu isso. Por ele ter um histórico de ser
participar do exército romano, ser um homem que perseguia, que pegava carta para ir em determinadas regiões e prender as pessoas. Então ele estava aqui dizendo que ele tinha que ser testemunho vivo. Ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que ele não fosse reprovado, porque ele estava sendo reprovado por Deus e pelos homens. É assim, e assim somos nós. Temos que andar retamente, seguindo os mandamentos, em obediência, porque quem está ali está nos observando, dizendo que aquela realmente é uma serva do Senhor. Mas se faço coisa errada, diz: não, Deus me livre, não quer nem aproximação. Prefiro estar lá fora no mundo. Muitos dizem assim. Diz até com outro sentido que não é necessário dizer aqui, mas muitos conhecem e sabem como é que as pessoas dizem quando vê que um crente não está dando um bom testemunho. Que nós venhamos buscar esse Deus enquanto podemos achar. Gente, está cada dia que passa, aproxima-se a vida de Cristo. Os sinais estão nos 4 cantos do universo. Nós temos que continuar cumprindo esse ID, levando essa mensagem de salvação, cumprindo o ID do Senhor Jesus. Ele disse: ide a todas as nações e pregai o evangelho. Todos nós, cada um de nós somos missionários. Não é preciso ser ordenado como missionário para pregar o evangelho, não. É só buscarmos o conhecimento na Bíblia, na leitura diária da Bíblia, na meditação, na oração, e levarmos essa mensagem de salvação. Porque muitos estão perecendo sem conhecer a Cristo. Você já fez uma reflexão de toda aquela tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Quantas famílias nesse momento estão destroçadas? Famílias que perderam todos os seus entes queridos. Eu não falo de bens, que bens materiais depois, com o tempo, se conquista. Agora, a vida que foi, não volta mais. Aquela criança, o trauma que aquelas crianças vão ter, de ter visto seu avô, um parente seu sendo levado pelas águas. Gente, é muito triste. Então, vamos buscar ao Senhor, vamos interceder por aquele estado, por aquelas vidas, pelos governantes que estão à frente, para que Deus dê sabedoria para eles, para ele também lutar com toda essa situação que está acontecendo. O governador, o prefeito, todas as autoridades. Vamos interceder por ele, para que eles também sejam renovados, porque eles também estão destroçados, gente. São vidas, é um povo inteiro que foi, e continua chovendo. Que Deus venha ter misericórdia. E muitos se foram sem Cristo. É muito triste. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Quando você compartilha, mais vidas serão alcançadas com essa semente do Evangelho. Que Deus nos abençoe.